Estamos de volta em mais uma edição de DC vs Vampiros Guerra Mundial V. E vimos que no final da edição anterior, Alfred se tornou um Lanterna Verde diante do ataque da Mulher Maravilha Vampira. Vamos ver o desfecho entre os dois, só que antes somos levados a 10 meses atrás. E aqui temos um prelúdio ligado à Criança Milagre. De fato, é algo que o Sr. Milagre diz temer. Por outro lado, Barda o incentiva a seguir em frente. Ela diz que apesar de fazer algum tempo que eles não estão juntos, não imaginava que o Sr. Milagre esquecesse como fazer as coisas. Barda lembra que ele até costumava ser muito bom com suas mágicas antes, mas o Sr. Milagre diz que isso não é brincadeira. Ele fala que ele está infectado e que apesar de não parecer um vampiro, pode perder o controle se ficar muito próximo da Barda. Mas Barda insiste que eles fiquem juntos. O Sr. Milagre continua manifestando seu temor, mas Barda pede que ele não se preocupe, pois não pode machucá-la. No entanto, o Sr. Milagre não consegue se conter e acaba mordendo o pescoço de Barda. Então somos levados para os dias atuais, onde Alfred diz temer que Diana não se renda. Mas ela zomba dizendo que um mordomo e uma luz noturna não são úteis e pergunta se ele realmente pensou que seria tão fácil antes de atacar o Alfred. Enquanto segue aplicando seus golpes, a Mulher Maravilha diz que Alfred nunca passou muito tempo perto dos Lanternas Verdes, diferente dela, que até lutou ao lado deles e os estudou e até os matou. Diana afirma que a força de vontade deles não se compara ao seu poder real, mas que até o mais fraco entre eles era formidável por causa de sua força de vontade. Eles tinham corações de guerreiros, já o Alfred é apenas um velho fraco. Mas após jogar a Mulher Maravilha para longe, o Alfred diz que não é um fraco. Enquanto se levanta, a Mulher Maravilha diz que o Alfred teve o anel do Hal Jordan um tempo todo, que ele poderia ter lutado nesta guerra, mas se escondeu porque tem um coração de servo. Tudo o que sempre fez foi limpar a sujeira dos outros e isso é tudo o que ele sabe fazer. Não sabe nada sobre guerra, ou luta, ou os sacrifícios necessários para vencer. No entanto, Alfred diz que ela não sabe nada sobre a nobreza de uma vida conduzida no serviço, e que ele não pode parecer um guerreiro para ela, mas ele também sempre esteve ao lado deles, os estudando e os criando. Ele os enterrou com suas próprias mãos. Alfred completa pedindo que ela nunca mais fale sobre sacrifício com ele, e que por agora tem outros assuntos para tratar. Mas eles se encontrarão novamente, e após Alfred sair voando, Diana diz que certamente eles irão. De lá partimos para Gotham, onde Aquaman diz que eles jogaram bem com o mundo humano por muito tempo. Groot então questiona dizendo se eles devem iniciar a Guerra Total novamente, enquanto nos é revelado que eles têm a Arlequina como prisioneira. Aquaman sugere que a guerra não seria ruim, pois eles os tiveram de joelhos antes da sua falecida rainha ficar tão assustada com a Supergirl. Groot não gosta da forma que o Aquaman fala sobre a rainha caída. Isso faz o Aquaman perguntar o que há nos humanos que assusta tanto o Groot. Mas Groot não está preocupado com os humanos e suas pequenas invasões, e sim em encontrar o morcego desaparecido e todos os outros traidores que semeiam a discórdia entre sua espécie. O Aquaman pergunta se o Groot é incapaz de lutar uma guerra em duas frentes. Ele também diz que tem vampiros pensando que será herdeiro legal do trono se matar a criança Wayne e vingar a morte da rainha. Mas Groot diz que eles estão enganados sobre isso, mas que o menino Wayne vai morrer pelo que fez. Para o Aquaman, a maneira simples de deter os falsos usurpadores seria colocar um novo rei no trono. Ao ver a intenção de Curry, Groot então pede que ele se concentre e o ajude a encontrar Damian, pois aquele que só pensa em fazer desta sala de trono um lar, encontrará aqui seu túmulo. Então surge uma pessoa misteriosa, dizendo que existe muita briga por uma cadeira. Aquela pessoa é questionada como conseguiu entrar aqui e o que ela quer, porém, que ela escolha suas palavras com cuidado, pois elas podem ser suas últimas. Groot diz que eles podem descobrir quem ela é depois que a matarem devido à invasão. Ela diz que eles até podem acabar com ela, mas aí eles não ouvirão sua oferta. Para Groot, não há nada que uma velha mulher humana possa oferecer além de seu pescoço quebrado. Mas Aquaman pede que Groot espere, porque quer ouvir o que ela gostaria de oferecer. Então ela diz que precisa falar sobre uma criança. Agora vamos para Nova Jersey, onde podemos observar uma perseguição onde os vampiros dizem ficar mais animados com isso, só que tudo não passa de uma armadilha. Enquanto os vampiros são destruídos, o Arqueiro Verde diz querer um vivo, e um por um segue sendo finalizado.
Outros dois percebem a armadilha e tentam fugir, mas são pegos pela Canário Negro. Oliver diz que fará algumas perguntas e que só precisa que um deles responda. O vampiro diz que eles não podem ser tocados devido ao acordo de trégua, porém ele é lembrado que estava perseguindo um humano. Oliver deixa bem claro que as perguntas sem respostas implicará em dor. Mentir e dar uma resposta que ele não goste também vai doer. Agora, uma boa resposta vai doer um pouco menos. O vampiro parece não ter entendido o que Oliver disse e pede para deixá-lo em paz, e adivinha o que ele sentiu. Então ele faz a próxima pergunta. Oliver quer saber sobre as cidades amarelas que têm estufas grandes, cultivando todo tipo de alimento que os vampiros não podem comer. Sendo assim, aquela comida está sendo produzida para quem e onde estão todas as pessoas. Daqui partimos para a Pensilvânia, onde podemos ver o senhorzinho que tentou capturar o Sr. Milagre sendo questionado pelo Ghostmaker. Ele quer o paradeiro do Sr. Milagre e a criança que ele carregava, mas para seu azar ele diz não saber. Ghostmaker recebe o contato de Aquaman, que solicita a atualização enquanto o senhorzinho é finalizado. O Ghostmaker diz que o Sr. Milagre esteve aqui há 2 dias, mas ele desapareceu de novo. Aquaman pergunta se os moradores sabem para onde ele foi. Ghostmaker diz que estava perguntando quando foi interrompido. Aquaman quer que ele seja encontrado de qualquer maneira e que não precisa dizer como ao Ghostmaker. De volta com Oliver, vemos um vampiro dizer que se a rainha tivesse uma fazenda de sangue em funcionamento, ela não a compartilharia com os vampiros humildes como eles. Ele diz estar morrendo de fome, o que faz Oliver quase acreditar. Então, antes que o vampiro leve a pior, diz que não sabe sobre alimentos humanos, mas sabe sobre outras coisas, como o mercado negro de Punkline, a criança milagre e um vampiro que diz ser do futuro. Então Oliver pergunta sobre a criança milagre. Quando o vampiro começou a falar sobre o que sabe, um outro puxou sua lâmina para impedir. O vampiro destruiu seu único amigo, mas segundo Oliver, não foi muito inteligente, pois agora a vez dele chegou mais cedo. O vampiro manda Oliver para o inferno. Então ele pede para o vampiro olhar ao redor e afirma que todos já estão nele. Oliver quer informações sobre o garoto milagre. O vampiro então diz vida longa à Rainha Gordon e se autofinaliza ali mesmo. Isso faz os heróis chegar à conclusão de que terão que pegar outros vampiros. Agora somos levados para a Virgínia, onde podemos ver 2 caminhões de carga. Lá está Damian se apresentando em mais uma de suas emboscadas. Podemos ver que a ponte onde os caminhões irão passar explode, fazendo os veículos caírem no buraco. Os vampiros desertores então vão até lá para saquear a carga. Enquanto eles abrem, Damian diz que eles deveriam saber que não devem tentar passar por eles. E quando vão dar uma olhada, Damian e seu grupo é surpreendido. Surge ali o Adão Negro na companhia de Wonder Girl e a Ravena dizendo que eles são tão burros quanto previsíveis. Enquanto podemos ver que os caminhões na verdade carregavam furtivamente vários vampiros, em paralelo, temos o Adão Negro querendo que Damian se lembre muito bem desse dia. Damian diz que não importa quem é enviado, porque eles não vão parar. Ravena diz ao seu grupo que precisa de Damian vivo, e que o resto não importa. Então a Wonder Girl o encontra e o pega. Damian fica paralisada ao vê-la e logo é carregado para cima. No entanto, a Batwoman aparece pedindo que Damian se cubra pouco antes de golpear a Wonder Girl. Então podemos ver uma grande explosão de luz que é capaz de evaporar muitos vampiros ali. Muitos estão caídos enquanto Damian pede que ela avise o que realmente irá fazer da próxima vez, pois quase teve sua cabeça arrancada. Damian então olha para a Batwoman enquanto tosse. E quando Damian fala que conseguiram um pouco de tempo para fugir, a Batwoman também evapora por ter ficado exposta a toda aquela luz. De lá somos levados para a sede do Conselho Humano, onde podemos ver o Constantine falando sobre conectar o reino dos sonhos à realidade. O que ele quer é apenas encontrar o caminho para fundi-los sem destruir o mundo. Dinah surge dizendo que é confortável saber que ele se lembrou de não destruir o mundo, mas não tem certeza se ele está ciente das coisas que estão acontecendo. Dinah sente vergonha e diz que não sabia que John poderia fazer magia estando alegre. Então ele fala que está apenas relaxado, e que além disso os livros de magias não são escritos por alguém sóbrio vendo os encantamentos absurdos que eles apresentam. Dinah fica surpresa com a revelação e diz que precisa falar sobre algo importante. Constantine diz saber sobre a missão secreta que ela e Oliver está.
Desconcertada com isso, Dinah pergunta se ele também sabe sobre vampiros concebendo uma criança. Constantine fala que se trata de um tipo de profecia sobre uma criança milagrosa que vai mudar o mundo. Alguns vampiros acham que a criança é uma próxima evolução de sua espécie e trará paz entre os humanos e vampiros. Mas outros acham que é um presságio que sinaliza o fim do mundo. Mas para Constantine não importa, não há nenhuma criança. Então Dinah levanta uma hipótese apenas para Constantine dizer que a pergunta é inútil, que ela precisa gastar menos tempo procurando brigas junto com Oliver e realmente tentando ajudar as pessoas como ele mesmo faz. Ao escutar tudo isso, Dinah sai correndo enquanto xinga Constantine. Então somos levados de volta para Damian e Adão Negro, que ainda tem a companhia da Wonder Girl e Ravenna. Enquanto o ferido Damian se esconde, o Adão Negro diz que acabou, pois o amanhecer chegou. Ele pede que Damian se entregue. É claro que eles lhe mostrarão algo mais do que o sol. E talvez, quando o pegarem, Grodd até encontre uma utilidade para Damian no palácio. Então, alguém surge na frente de Damian dizendo para ele não pensar sobre isso, pois foi treinado para ser o melhor. O misterioso que surge das sombras fala que eles não lutam quando não podem vencer, e sim esperam pela vantagem. Damian o ataca, mas facilmente é imobilizado pelo... Peraí! O Batman? Vimos ele morrer na primeira temporada. Então, este aqui segue dizendo que Damian está telegrafando seus ataques, e que ele o treinou para ser o melhor do que isso. Damian também fica sem entender, mas esse Batman então diz que pode lembrar Damian se for preciso. Só que se eles quiserem viver muito mais tempo, ele sugere que façam isso em outro lugar. Damian pergunta quem é esse. Então ele tira a máscara, mas não é revelado para nós no fim desta edição. Qual é o seu palpite? Será que é o Bruce Wayne ou é uma pegadinha? Qual é a sua teoria sobre isso? Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.